Gente, é o seguinte, primeiramente, olá, né? Deixa o like, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque é o seguinte, eu tive uma ideia, eu vi, né, algumas provas minhas da época da universidade, né, do meu curso de nutrição, e eu devo ter outras também guardadas até hoje. Aí eu pensei, poxa, que tal eu pegar essas provas e refazer? Não necessariamente a prova inteira, né? Por exemplo, eu tô aqui agora com uma prova da disciplina Nutrição Desportiva, que eu tive mais pro fim do curso, assim, sabe? Tem vídeo aqui no canal em que eu falei sobre a disciplina, né? Então lá eu falo qual foi o semestre exatamente que eu cursei. Mas eu separei aqui, né, uma questão que foi a questão 3 dessa avaliação 1. Avaliação 1, questão 3. Essa questão 3 diz o seguinte, que eu vou aqui refazer com vocês, tá? É de verdadeiro ou falso. Assinale V para verdadeiro e F para falso. 0,3 ponto cada. Basicamente, né, são 10 sentenças ou 10 afirmações e ao lado de cada afirmação ou cada sentença, né, tem os parênteses, né, pra gente preencher com V ou com F. Como são 10 e cada uma vale 0,3, a questão vale 3 pontos. Tem outras questões, tá, na prova, mas eu vou aqui nesse vídeo refazer essa, né? Porque já são várias questõezinhas, né? Várias sentenças, são 10, né? Dentro da mesma questão aí, né? Então eu vou fazer isso. Eu acertei aqui, quanto foi aqui? 2,7. Valendo 3 pontos, eu acertei, eu tirei 2,7, ou seja, só errei uma. Como é que faz, né? Eu espero que o meu desempenho tenha algumas chances, né? Ou eu mantenho, de repente errar a mesma coisa que eu errei. Será que eu vou errar a mesma coisa? Será que eu vou acertar que eu errei e vou errar outra? Será que eu vou acertar tudo? Será que eu vou piorar? Fica aí o que? A questão, né? Bom, independente, né, eu vou aqui, né, eu tô aqui tampando, né, tentando ao máximo não ver, né, o que foi que eu respondi pra evitar, né? Mas enfim, vamos lá. E aí eu peço que você também já garanta a sua inscrição aqui no canal, tá? Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de se inscrever também tem um sininho aqui embaixo. E lá no sininho selecione a opção todas para que você possa, né, receber todas as notificações. Mas para que isso realmente aconteça, você precisa ir nas configurações do seu celular, na parte de aplicativos, e veja se o aplicativo YouTube você já colocou lá que quer receber, né, as notificações do aplicativo YouTube. Bom, gente, bora lá, né? E eu quero que você aí, principalmente se você é da área, né, é estudante de repente de nutrição, vai fazendo junto comigo. Eu vou ler, ouça e vai raciocinando se você marcaria V ou F. E aí a gente vai vendo se a gente está acertando junto. Vamos torcer para que a gente acerte tudo, tá? Vamos lá. A primeira diz: antes da utilização das vias glicolíticas e oxidativas, existe reserva de energia prontamente disponível para os primeiros momentos da atividade física. Sim, né? Essa daqui eu até já, antes de, quando eu fui colocar aqui o negocinho, né, na posição, eu já tinha visto V. Vou ser bem sincero. Mas o raciocínio, eu vou querer fazer aqui um raciocínio, né, real. Então vamos lá, V, né, V, realmente marcado V, tá certo. Mas vamos lá pro raciocínio. É o seguinte. Quando você vai fazer uma via catabólica, né, a via glicolítica e também as vias oxidativas, você está fazendo isso para gerar ATP, para gerar energia. E aqui diz que antes de você fazer isso, as vias glicolíticas e as vias oxidativas, existe reserva de energia prontamente disponível para os primeiros momentos da atividade física. Ou seja, verdadeiro, porque não significa que, por exemplo, sei lá, você vai utilizar o alimento que você acabou de consumir no pré-treino, né? Eu acho que é mais ou menos esse o raciocínio, né? Dizer que, olha, você fez o seu pré-treino, se alimentou antes do treino. Você não necessariamente vai usar os nutrientes do que você acabou de comer. Por quê? Porque você já tem prontamente disponível energia, né, armazenada. Até porque existe, né, treino em jejum. Então mesmo que você não coma nada antes de treinar, você tem, como diz o enunciado, existe reserva de energia prontamente disponível para os primeiros momentos da atividade física. Verdadeiríssimo, né? Sentença 2. O uso de doses maiores que 30 gramas de triglicerídeo de cadeia média não é indicado devido à ocorrência de distúrbios gastrointestinais no atleta. Falando de um modo geral, se eu me lembro bem, eu acho que é verdadeiro, tá?
o uso de... quando eu tô dizendo acho, porque eu tô sendo, né, ponderado, né? Vai que eu erro, sabe como? Tô aqui respondendo como se eu fosse estudante, entendeu? Você responde achando que tá certo, né? Você só vai, assim, às vezes ter a certeza depois na correção. Então, tô fazendo como se eu fosse estudante mesmo ali respondendo, né? Então, o uso de doses maiores que 30 gramas de triglicerídeo de cadeia média não é indicado devido à ocorrência de distúrbios gastrointestinais do atleta. É verdadeiro, porque eu lembro disso. Eu lembro que na época eu li material sobre isso, exatamente sobre isso. Então, é certeza, verdadeiro. Verdadeiro. Aquele momento de ufa. Verdadeiro, tá certo. E eu tinha marcado verdadeiro também, na época. Próxima sentença. A enzima lipase hormônio sensível, certo, que é a LHS, é ativada durante os exercícios de longa duração e baixa intensidade, devido à ação endócrina das catecolaminas. Parece ser verdadeiro, né? Vamos lá. A enzima lipase hormônio sensível, né, ela vai ativar a lipólise, certo? E ela vai ser ativada, a enzima, né? Aqui eu estou fazendo raciocínio, né? Mas aqui diz que a enzima lipase hormônio sensível é ativada durante o exercício, até aqui sim. Só que aqui fala exercício de longa duração e baixa intensidade. Olha, exercício de longa duração e baixa intensidade, a gente poderia considerar uma caminhada longa, né? Então, assim, se eu vou caminhar por 2 horas, vamos lá, eu vou caminhar por 2 horas, 3 horas de caminhada. É uma longa duração, mas por ser uma caminhada é de baixa intensidade. Nesse caso, essa enzima LHS ela vai ser ativada. Porque aqui diz, né, que ela vai ser ativada durante exercício de longa duração e baixa intensidade devido à ação endócrina das catecolaminas. Verdadeiro, né? Até porque quando você faz o exercício, você usa muitas vezes, né, no começo a reserva de carboidrato, glicogênio, e justamente por ser um exercício de longa duração, quanto mais vai avançando o exercício, a reserva de glicogênio vai acabando. Paralelamente, as vias, né, de oxidação de gordura, de utilização de gordura vão aumentando. Então, verdadeiro. Marquei verdadeiro na época e tá certo. Não, foram 3, mas são 10, né? Opa, mas por enquanto tá indo bem, né? Aí vem a próxima. Os exercícios de força recrutam... Ih, gente, aí agora... Nossa. Era pra eu saber, né? Mas aí, no caso... Os exercícios de força recrutam mais as fibras tipo 2 e com maior capacidade oxidativa. Gente, esse negócio de tipos de fibras, eu vi na universidade, vi na pós-graduação também. Só que, não sei, agora, nesse exato momento, eu não me recordo o tipo 1, o tipo 2, qual é que é, entendeu? Eu lembro que tinha assim, né, tal fibra é uma fibra de contração lenta, tal fibra de contração rápida. E aí, né, dependendo da fibra, você tem, né, um metabolismo que se beneficia daquele tipo de fibra, um exercício que se beneficia mais com aquele tipo de fibra. Então eu sei disso, eu sei do que está falando. Mas agora, especificamente, né, o exercício de força, tipo uma academia, né, vamos fazer um treino de força de academia, certo? Recrutam mais as fibras tipo 2. Olha, eu vou estar fazendo raciocínio, literalmente aqui agora, na memória, puxando na memória. Eu não lembro. Fibra do tipo 1 é contração lenta. E fibra do tipo 2, contração rápida. Não estou lembrando. Mas aqui fala que é fibra do tipo 2. Se for rápida, como eu estou pensando. É rápido, com maior capacidade oxidativa. Nossa, gente, isso aqui, que vergonha. Que vergonha. E eu tenho aqui do lado o material da pós-graduação em que eu tenho anotado isso. Se eu errar, enfim, vou ter que consultar depois aqui pra eu, né, opa, né, quer dizer, né, essa daqui na época eu acertei, tá, só que eu não sei o que foi que eu marquei, agora eu corro o risco de errar, quer dizer, né. Você aí tá como por enquanto, hein, tá acertando, tá errando, vai comentando aqui embaixo, tá, se você, Henrique, eu acertei tudo, Henrique, eu errei essa, não sei o que, comenta aqui embaixo, tá. Ó, se for 1 contração lenta e 2 contração rápida, o treinamento de força vai ter, é que eu tô tentando lembrar, né? A contração lenta, a contração rápida, a contração lenta.
Se é lenta, vai ser mais de um jeito. Gente, eu tô aqui raciocinando. Eu tô tentando ver pelo quociente respiratório. Não sei se eu tô fazendo um raciocínio certo aqui agora. Né? Mas a contração lenta talvez estimule mais a gente, agora eu tô aqui. Será que eu tô pensando certo? Entendeu? Então, se é o tipo 2, tem maior capacidade oxidativa. Misericórdia, gente. Se é rápido, como eu tô pensando, vai que já tá errado por aí, mas se for rápido e estiver certo, a tipo 2, se for de contração rápida, você precisa de uma contração rápida. Então tá falso isso, tá falso. Porque a contração rápida você precisa de uma via anaeróbica. Entendeu? Então, como é falso. Meu Deus! Acertei! Gente, olha, eu espero que o meu raciocínio esteja certo. Eu espero que o meu raciocínio, tudo que eu falei esteja certo, que eu não tenha acertado do nada. Eu acho que eu fui no raciocínio certo. Eu vou até pegar aqui minha anotação. Não, esse vídeo aqui vai ficar longo, mas vai ficar porque eu vou aqui consultar aqui. O meu raciocínio foi o seguinte, né? A tipo 1, a fibra do tipo 1 que eu lembro é contração lenta. Se é contração lenta, vai ser inclusive, né, boa para exercício de longa duração, que foi até a sentença anterior, né? A fibra do tipo 2, se ela for de contração rápida, como eu raciocinei, eu acredito que eu acertei, que eu raciocinei bem, né? A contração rápida, você precisa de uma via mais anaeróbica para poder ter aquele substrato, né, prontamente rápido para aquilo. Então eu acho que foi esse o raciocínio e tá certo, né? Vamos ver. Fibra do tipo 1. Ih, gente. Ó, fibra do tipo 1. Aqui na minha anotação da pós-graduação fala que a fibra do tipo 1 tem mais facilidade de perder gordura. Então deve ser isso mesmo. Aqui não tá falando se é uma fibra de contração lenta, como eu tava raciocinando, mas deve ser isso mesmo. Agora pronto, né? Fibras do tipo 1, aqui diz mais facilidade de perder gordura, então deve ser uma fibra de contração lenta. A do tipo 2, o que eu tenho anotado aqui, inclusive nesse dia aqui, foi um dia que eu perdi a aula, eu lembro bem. Esse assunto aqui eu tenho anotado porque eu peguei de uma colega as anotações dela e depois eu anotei, mas eu perdi essa aula. Eu me justificando aí, me defendendo, entendeu? Mas enfim, a fibra do tipo 2 tem aqui anotado que geralmente tipo B é bom para curta duração, sim, alta intensidade, mais facilidade de hipertrofia. Então basicamente eu acho que o meu raciocínio, gente, foi certo, tá? Segundo o que eu tava pensando, eu acredito que o meu raciocínio foi certo. Espero que eu não tenha... Pera aí, que tá caindo tudo aqui agora. Eu espero que eu não tenha feito nenhum raciocínio equivocado aí. Mas, né, tô sendo bem, gente, humilde, né? Porque vai que, né? Aí eu tenho que virar agora aqui. Então eu marquei falso agora, eu marquei falso na época, então acertei. Deixa eu só posicionar aqui o caderninho, né, na frente das respostas pra eu não me influenciar. Gente, é o seguinte, eu tô aqui diferente, né, porque eu já terminei de gravar o vídeo, então vai assim mesmo, aqui ó, tá tudo guardado ali já. É só uma consideração sobre esse negócio das fibras, né, eu tava dando uma olhada aqui, as fibras do tipo 2, eu olhei rapidamente aqui no Google, tá gente, não fiz uma pesquisa gigante não, mas basicamente uma pesquisa rápida aqui para lembrar desses conceitos, aqui diz que a fibra do tipo 2, ela tem poucas mitocôndrias, tem um número reduzido de mitocôndrias, então a capacidade aeróbica dela é reduzida, né? Então, quando na sentença diz que os exercícios de força recrutam mais as fibras do tipo 2, eu acho que até aqui tá certo, o erro não tá aqui, o erro vem agora. Dizendo que as fibras do tipo 2 têm maior capacidade oxidativa. Então o erro tá aqui, entendeu? Só para, né, dar uma informação, né, dentro do assunto, né, que foi discutido, ok? Então fibra do tipo 2, por ter menos mitocôndrias, tem menor capacidade oxidativa. E aqui diz que tem maior capacidade oxidativa na sentença, né? Então, por isso que é falso, é por isso. Próxima. Após o treino de endurance, existe uma, entre aspas, janela metabólica, onde os hormônios catabólicos permanecem em níveis aumentados por aproximadamente 60 minutos. Por isso, indivíduos que desejam perder peso devem alimentar-se 1 hora após o exercício. Verdadeiro, perfeito, perfeito. Na verdade, né, após o exercício, os hormônios eles permanecem, né, assim,
nesse caso, né, aumentados por 1 hora pela janela metabólica, né? Meia hora depois, tanto que se fala, né? Quando você faz um treino de academia, no caso é uma outra modalidade de exercício, né? Você tem que fazer o pós-treino com proteína, né, imediato. Na verdade, depende, né? A janela metabólica pode ser bem útil dentro de 15 minutos, dentro de meia hora, dentro de 1 hora, mas já se sabe que a adaptação ao exercício, os hormônios ali, né, que podem trazer benefícios para a saúde muscular, por exemplo, podem estar atuando ali, né, até 48 horas depois do exercício, né? Mas enfim, vamos ao foco da questão, né? Aqui tá falando do treino de endurance, né? Então assim, após o treino de endurance, existe uma janela metabólica onde os hormônios catabólicos permanecem em níveis aumentados por aproximadamente 60 minutos. É porque aquilo, né? Eu só fico um pouco assim, né? Mas eu acredito que é porque sempre tem um porém, né? Como eu falei, não é necessariamente 60 minutos apenas, mas como ela colocou janela metabólica entre aspas, eu vou considerar que é isso mesmo, que é verdadeiro, né? Ou seja, não significa que após os 60 minutos os hormônios caem, né? Não, mas o janela metabólica de 60 minutos, o entre aspas, acho que é justamente por isso, né? Para dizer assim que, olha, é um tempo mais oportuno, né? Por isso, indivíduos que desejam perder peso devem alimentar-se 1 hora após o exercício. Então é que pode ser uma pegadinha, sabia? Eu considero verdadeiro. Só que é uma pegadinha, sabe por quê? Porque até quem quer emagrecer pode comer imediatamente após, de repente, uma refeição proteica. Ou seja, a pessoa vai evitar o carboidrato para evitar um pico de insulina que quebraria esses hormônios catabólicos, entende? Então não necessariamente para perder peso ela teria que ficar 1 hora sem comer após o treino. A pessoa pode comer, basta saber o que comer. Mas eu vou considerar como verdadeiro, né? De um modo geral, ela ficando sem comer, ela vai potencializar nessa perda de peso. Então eu considero verdadeiro, marquei verdadeiro na época e acertei, né? O probleminha é esse, gente, que às vezes você tá no raciocínio certo, mas você quer ponderar demais e você, dentro do seu ponto de vista, você considera outra coisa. Então a gente tem que pensar o que também a professora quis dizer, onde é que ela, né? Mas é isso aí, certo? Aí diz, próxima, né? Durante a prática de atividade física, há aumento da liberação de insulina. Falso, né, gente? A insulina é um hormônio que tem uma ação voltada para o anabolismo, né? Então, ela é contra a via catabólica promovida durante o exercício. É porque, na verdade, assim, né, durante o exercício, você pode ter a liberação de algum hormônio, né, que tenha uma ação anabólica. Então, depende de qual hormônio estamos falando, né? Mas da insulina especificamente, né, não é o caso. A insulina ela vai ser secretada após uma refeição, em outro momento. Durante a prática de atividade física, né, a pessoa não está se alimentando, não vai ter aumento de liberação de insulina. Então, como a sentença diz que durante a prática de atividade física há aumento da liberação de insulina, isso é falso. Marquei falso na época também, então acertei. Próxima. O pico de ação do GH é durante o sono, ok? Realmente durante o sono liberamos GH. Aí continua. Por isso, a alimentação pré-repouso à noite é fundamental para a síntese proteica. Perfeito, verdadeiríssimo. Eu até gravei um vídeo antes de ontem que eu falo um pouco sobre isso. Não falei, acho que eu nem citei o nome GH, mas eu falei sobre essa questão aí, né? Da importância de o que você vai comer antes de dormir. Enfim, e tem outro vídeo aqui no canal em que eu falei sobre alguma coisa relacionada a isso, sobre GH, carboidrato à noite, né? Eu vou colocar aqui na tela, porque eu acredito que tem algum vídeo aí, mais de um vídeo talvez, relacionado a essa questão aí. Então vou repetir. Primeiro, é verdadeiro, né? Olha só, o pico de GH é durante o sono, por isso a alimentação pré-repouso à noite é fundamental para a síntese proteica. Verdadeiro. Marquei verdadeiro na época também, então está certo. Ótimo. Próxima. Uma importante fonte de lipídios para o exercício de força é o triglicerídeo intramuscular. Olha, essa daqui parece que foi a que eu errei na época, viu? Porque eu marquei alguma coisa e ela botou aqui, né, riscado aqui o termo força. Então bora lá. Ó, pra mim é verdadeiro. Mas ela colocou aqui força. Acho que veio aí a pegadinha. Eita, e agora? Ó, vamos lá.
Ó, eu tô pensando no seguinte, o músculo, ele tem sim, né, triglicerídeo intramuscular. Durante o exercício, ele pode ser usado. Então, verdadeiro por conta disso. Só que como ela marcou aqui força, eu acho que é nesse sentido, né, treinamento de força. O treinamento de força, vamos raciocinar, olha só. Uma importante fonte de lipídios para o exercício... Eita, gente, é aqui, viu? É agora. Ou eu erro de novo, ou eu acerto. Ai, vamos lá. Uma importante fonte de lipídios para o exercício de força é o triglicerídeo intramuscular. Bom, é isso mesmo, gente, assim, né? Existe esse raciocínio. Existe o triglicerídeo intramuscular. Durante o exercício ele pode ser utilizado, isso é verdadeiro. Só que a questão é, né, que aqui diz que uma importante fonte de lipídios para o exercício de força é o triglicerídeo intramuscular. Então a pegadinha aqui é que ela focou em um tipo de exercício específico, né? O treino de força, para o treino de força, o triglicerídeo intramuscular é uma importante fonte de lipídio, de energia. É porque é o seguinte, gente, né? Eu tô tentando puxar aqui, né, o que os meus educadores físicos já me orientaram de treino. Geralmente tem treino, né, voltado para hipertrofia, de academia, né? Treino de academia voltado para força, para resistência, enfim, tem umas modalidades aí que às vezes eles se separam, né? Quando é treino de força, teve um educador físico, né, que quando era treino de força, eu fazia um treino com mais cargas, só que com menos repetição. Então era um treino mais de explosão, sabe? Então era um treino mais de explosão, era um treino de mais carga e com curta duração, porque eram com menos repetições na série. Então nesse sentido, eu entendo que ela está querendo dizer que, por ser um treinamento de força, ela está querendo dizer, eu acho, que é um treino de explosão. É um treino de força, um treino de explosão, um treino de curta duração, que vai necessitar mais de uma via anaeróbica. Uma via anaeróbica para usar a via glicolítica. Então nesse caso, será que é falso por conta disso? Você está entendendo? Por isso que eu devo estar errado na época, porque né, é certo. Eu acho que assim, no primeiro momento eu penso, é verdadeiro. Então talvez na época eu tenha marcado verdadeiro. Só que pensando agora, que eu estou vendo aqui que foi essa que eu errei, e ela marcou aqui, né, o termo força, talvez eu tenha, nesse momento, a chance de pensar de uma outra forma, né? De que talvez ela tenha querido dizer, é assim que se fala, isso. Que o treino de força você vai priorizar mais uma outra via, entendeu? Então o lipídio não vai ser a fonte. Mas assim, dependendo do treino, né? Se você demora muito, né? Você vai começar a usar também o lipídio. Você tá entendendo como é que é a situação? Eu tô até suando aqui já, aqui, ó, nas costas. Eu acredito que o exercício de força, né? Acho que ela quer dizer isso, que talvez o exercício de força ele não vai demorar muito tempo, né? O treino final não vai demorar muito tempo. Então eu acho que é falso. Quer dizer, não sei se eu acho que eu colocaria, hoje eu marcaria falso. O que é que vocês acham? Vocês marcaram o que nessa? Vocês marcaram verdadeiro ou falso? Vocês foram com o meu raciocínio inicial ou vocês ponderaram e deram uma nova chance e reconsideraram e consideraram falso? Você tá entendendo? Vocês consideraram verdadeiro, como eu de início, ou reconsideraram e mudaram para falso? Olha, na época eu considerei verdadeiro e errei. Então agora que eu considerei falso, eu acertei. Entendeu, gente? Então é isso, ó. Agora, peraí, calma. Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Henrico, ó, eu tô tão nervoso que eu até errei meu nome. Henrique Ícone, você pensou bem na época, entendeu? O raciocínio que eu tive agora deve ter sido o mesmo raciocínio da época, né? De que, gente, o triglicerídeo intramuscular existe, ele pode ser utilizado no exercício. Verdadeiro, marquei eu. Mas aí ela considerou, como ela colocou que eu errei, e marcou lá o força, provavelmente por conta disso que eu reconsiderei agora, né? De que, olha, não é a via principal. Então ela deveria ter colocado, né? Principal, mas enfim, ela citou o termo importante, né? Então acho que o raciocínio foi esse, então por isso que ela considerou isso como falso. Como eu considerei falso agora, então agora eu acertei. Agora a minha obrigação é acertar as outras duas que faltam, né? Porque a única que eu tinha errado era essa, e agora eu acabei de acertar. Então as outras duas eu acertei na época, então tomara que eu acerte, né? Vamos lá. Próxima. Glucagon, hormônio. Já tá errado, já tá errado. Aqui, já é falso.
Glucagon, hormônio anabólico, já está falso, porque o glucagon não é anabólico, né? O glucagon é liberado, por exemplo, durante o jejum, ou seja, um momento ali, né, que vai ter uma relação catabólica, né? Então já é falso. Mas vamos continuar. Glucagon, hormônio anabólico, está reduzido durante a atividade física. Totalmente falso, tudo errado. Essa daqui foi bem, né, fácil de identificar. Sua função é estimular a síntese de macromoléculas como triglicerídeos e glicogênio. Falso, falso, falso. Isso daqui é para saber se a pessoa sabe, né, da insulina, do glucagon. Então é falso. Marquei falso na época, acertei. A última. Então, na pior das hipóteses, se por acaso eu errar essa última aqui, o meu desempenho final não vai piorar, né? Porque eu vou, por enquanto, acertei tudo. Se eu errar essa, eu erro só uma. E na época eu também errei uma. Então se eu errar essa, só vai mudar a questão que eu errei, né? Porque a que eu errei na época, eu acertei agora. E essa aqui na época, eu acertei. Mas se tudo der certo, eu vou acertar agora também. Vamos lá. O consumo de triglicerídeos de cadeia longa 1 a 2 horas antes do exercício de endurance favorece o desempenho do atleta. A princípio é verdadeiro, tá? Olha só, o consumo de triglicerídeos de cadeia longa, ou seja, né, é um triglicerídeo que ele não vai ter uma metabolização tão rápida como o triglicerídeo de cadeia média. Mas como ela colocou 1 a 2 horas antes do exercício, então assim, não é 15 minutinhos antes. Se fosse um tempo muito curto, né, entre essa refeição e o treino, poderia ser que isso atrapalhasse, né, gerasse algum desconforto gastrointestinal, porque a digestão seria mais lenta, a absorção ela seria mais lenta, por se tratar de um triglicerídeo de cadeia longa. Mas como ela colocou que é 1 a 2 horas antes do exercício, isso favorece, né, aqui está escrito, favorece o desempenho do atleta. Então é verdadeiro, tá? Então não teria por que atrapalhar, porque serviria como fonte de energia. É porque ela está colocando agora, focando também em exercício de endurance. Mas o exercício de endurance, ele tende a oxidar gorduras, então eu não vejo por que fazer mal, né? Não tem por que fazer mal, né? Eu não recordo de alguma contraindicação nesse sentido. Principalmente isso, porque é 1 a 2 horas antes, né? Porque geralmente quando a gente fala de pré-treino, né, fala-se muito de carboidrato. Mas 1 a 2 horas antes não é um pré-treino imediato, né? É uma refeição, então não teria por que não consumir, né? Porque ela também está colocando aqui, né? Um atleta, né? Mas, olha, sinceramente, eu considero como verdadeiro, tá? Aconteceu aquilo que eu coloquei como possibilidade. Momento de lágrimas. Não vai ter lágrimas, tá tendo suor. Não tem nem água pra escorrer lágrima aqui, por causa do suor, da transpiração aqui que eu já transpirei. Então, gente, é isso. Errei, né? Favorece. Eu falei verdadeiro. E aqui tá dizendo que é falso. Porque eu marquei falso e acertei. O consumo de triglicerídeos de cadeia longa 1 a 2 horas antes do exercício de endurance favorece o desempenho do atleta. Eu marquei falso, aí estava certo. Ou seja, não favorece. Então acho que talvez seja o raciocínio de que, olha, não vai ter um benefício adicional. Será que é nesse sentido? Não, Henrique, não vai ter nenhum benefício adicional, não. É que eu fui no sentido de que, assim, não vai atrapalhar. Então, como não vai atrapalhar, eu considerei como verdadeiro. Mas eu acredito que a sentença que é nesse sentido de que, olha, ela disse que vai favorecer o desempenho. Então, talvez seja nesse sentido de que não, falso, porque não vai favorecer. Ele pode muito bem fazer uma refeição que priorize carboidrato e não necessariamente, né, com triglicerídeos de cadeia longa. Então, deve ter sido esse o raciocínio. Poxa, eu tava caminhando tão bem pra acertar tudo, né? Ah, não gostei. Não vou mentir, não gostei. Mas pelo menos é aquilo, né? Pensar pelo lado positivo, eu acho que eu me afobei, né? Assim, eita, acertei tudo, vou fechar agora. Aí errei. Tô com raiva agora, eu tô chateado. Porque eu acho que é isso que eu errei, entendeu? Aqui diz que favorece. Não vai favorecer o desempenho. Tá vendo aí, gente? É isso que dá. A pessoa se emocionou porque estava acertando tudo, acertou a que tinha errado na época, aí vai agora e erra a que tinha acertado na época. Porque realmente não faz sentido. O raciocínio que eu tive aqui, eu me precipitei, foi de que não vai atrapalhar. Então por isso que eu considerei verdadeiro, porque não vai atrapalhar, então é verdadeiro. Só que aqui diz que vai favorecer. Então é falso. Por quê? Porque não vai trazer um benefício adicional.
esse é o looping na minha mente, tá, gente? Na época também, quando eu errava, eu ficava assim, eu errei, foi por que eu errei? Ah, por causa disso. Mas pelo menos assim, né? Errei agora e entendi que eu errei talvez por conta disso e aí tudo bem, né, gente? Bom, nesse caso, né, valendo 3 pontos, de novo eu tirei 2,7. Apenas troquei o erro, né? Porque eu... Enfim. Olha, não sei se eu vou fazer mais esse tipo de vídeo, viu? Vocês querem? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, deixa o like pra eu saber que vocês gostaram e eu faço mais vídeo respondendo questões de provas da época da minha graduação, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal aqui na tela, já no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar na tela para se inscrever no canal. E aqui embaixo você pode... Poxa vida, depois disso tudo, eu tô até aqui transpirando nas costas, né? Porque eu também tô usando um blusão, né? Você pode comprar esse blusão, tem também camisetas, moletons. Aqui embaixo do vídeo, tá? Tem aí um link. Ou abaixo do vídeo tem um estante de produtos. Compra lá, tá, gente? Porque depois disso tudo aqui, olha... E é isso. O que vale, eu acho que é entender esse contexto. Porque na prática clínica, né, no consultório, por exemplo, né, que é onde eu atuo, né, atendimentos nesse sentido... A gente tem que entender esse raciocínio, né? Para aquele indivíduo aquilo vai funcionar, vai favorecer, vai trazer algum benefício? Se não vai favorecer, vai atrapalhar, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso, né? Então na prática a teoria às vezes é outra, entendeu? Então existe a teoria, um verdadeiro ou falso, que ou é uma coisa ou outra, mas na prática tem toda uma consideração, uma ponderação, um depende, né? Então é isso. Então acho que isso que é bacana também de mensagem final, né? Pronto, a mensagem final é essa, de que olha, uma coisa que eu ouvi na época da universidade é isso, de que às vezes na prática, às vezes na prática, a teoria é outra. Então existe às vezes a teoria, mas na prática, nem sempre na nutrição existe uma... Não é uma ciência às vezes tão exata, né? Como matemática, que a gente tem aquela coisa, né? De que 1 mais 1 é igual a 2, de que é isso e acabou. Na nutrição existe um depende muitas vezes, ou seja, aquilo que é bom para um, nem sempre é bom para todo mundo. Então é isso que é bom, né? Porque no final das contas esse vídeo acho que pode ser interessante por isso, né? Para entender, né? De que uma prova como essa, gente, na época da graduação, é para a gente exercitar os conceitos, as definições, as teorias, né? Mas lá no futuro, quando você, no caso eu, né, quando ainda não era formado, quando eu me formasse, é para eu hoje ter o raciocínio, né, ter o raciocínio, entender o metabolismo, entender o contexto, pensar de uma maneira global, né, pensar no paciente, no metabolismo, nas vias metabólicas, no nutriente, como é que aquele nutriente age, e aí você consegue ter um raciocínio amplo para entender o que vai ser indicado, prescrito. E aí é que entra também o acompanhamento nutricional, né? Para saber se aquilo que você traçou de estratégia está dando certo para o paciente. Agora sim, consegui fazer, né, uma mensagem positiva disso tudo aí. E vou ficando por aqui e até a próxima.